Casos misteriosos de desaparecimentos em massa. Vamos ver, né? Um tipo de mistério que sempre esteve na nossa sociedade são de pessoas que ao longo da história simplesmente desapareceram e em muitos casos nunca mais foram encontradas. Porém, junto desses casos misteriosos de uma pessoa desaparecida, A sua prima de 16 anos que sumiu na sexta e voltou no domingo não conta, beleza? existem casos que múltiplas pessoas desaparecem ao mesmo tempo A família pede respeito à nossa privacidade. e da mesma forma, indo de um desaparecimento de uma família até uma cidade inteira que desapareceu completamente. Então é por fenômenos como esse que no vídeo de hoje estaremos conhecendo. Tem que respeitar a privacidade. Cara, tem uma página maldita. Tem uma página miserável. É a Como Tanca o Brasil. Toda sexta-feira eles acham um post de menina desaparecida. Só pra segunda-feira ele mandar. Ela foi encontrada, a família. Pede compreensão e privacidade toda assim. Cara, tem umas. Já são semanas que ele está fazendo isso, esse filho da. Mano, esse cara, mano do céu, mano. Ai. Sendo alguns casos misteriosos de desaparecimento em massa. O primeiro caso nos leva até a cidade de Portland, nos Estados Unidos, durante os anos 50. Essa cidade era a residência da família Martin, e tudo aconteceu no dia 7 de dezembro de 1958. Nesse dia, os membros da família, sendo eles os pais Kenneth e Barbara e as suas 3 filhas, a Barbie, a Virginia e a Susan, saíram da cidade e foram até o rio Columbia, onde fica localizado um desfiladeiro para pegar algumas vegetações para criar decorações de Natal. Afinal, a data comemorativa se aproximava. Tudo indicava que isso seria uma viagem rápida a um lugar que ficava a cerca de 85 quilômetros de casa. Porém, isso gerou um dos maiores mistérios da sua época. Até chegar à região do desfiladeiro. Não, é uma piada extremamente mórbida. É um tipo de piada que eu não faria. Eu tô zoando aqui a menina hipotética. Eu não tô dando nomes aqui. Ele mostra fotos, nomes. Em algum momento esse cara vai fazer um post de uma menina que realmente desapareceu. Tá ligado? Ele tá jogando com o azar, ele tá brincando com a sorte. Porque, por enquanto, ele tá dando a sorte de toda segunda-feira a menina aparece. Porque ela tava dando pro namorado. O problema é quando realmente a menina desaparecer. Tipo, é o tipo de piada que eu não faria. Tipo, mano, não vale a pena. Não vale. Pra ganhar uns likes, pra dar uma risadinha. Ele não vai. Ele nem seria cancelado. Mas, tipo, tá ligado? Não faça. Tipo, eu não faria esse tipo de piada. Eles tiveram Como eu disse, uma coisa eu aqui fazendo piadinha da menina hipotética. Eu não tô dando nome de ninguém, eu não tô expondo ninguém. Ele expõe. algumas paradas em postos de gasolina para comer e abastecer o seu carro, que era um Ford Country Squire de 1954. Essas paradas aconteceram próximo à cidade de Cascade Locks, e se sabe delas graças a relatos de funcionários desses estabelecimentos e um recibo de um posto de gasolina que foi enviado até a casa da família. E esses relatos foram os últimos avistamentos dos 5 membros da família que nunca mais voltaram para casa após essa viagem. 2 dias após a viagem, Kenneth não se apresentou em seu trabalho. Fala, Beelzebub. Empresa de eletricidade. E as garotas não compareceram à escola. Logo, a polícia foi acionada a pedido de amigos da família que fizeram buscas em sua casa e não encontraram nenhum vestígio dela. Na verdade, como a casa foi deixada, indicava que eles planejavam voltar para casa rapidamente, com roupas na máquina de lavar e pratos recém-lavados na louça. Além de ainda existir dinheiro guardado na conta bancária da família, onde parece que nenhum dinheiro havia sido retirado desde o desaparecimento.
E graças àquele recibo mencionado anteriormente, as buscas pela família foram concentradas em Cascade Locks. Porém, nenhuma pista do sumiço da família era encontrada. Inicialmente, nem mesmo o carro da família foi encontrado. Mas uma coisa estranha que aconteceu durante a investigação foi a descoberta de uma pistola com sangue que foi descartada em um arbusto na região próximo a Cascade Locks. Mas essa possível prova nunca foi analisada a fundo na época. E também foi identificado marcas de pneu em um local do desfiladeiro, que eram semelhantes à do carro de Kenneth, que poderiam indicar que o carro deles teria escorregado do desfiladeiro. Mas não se sabe ao certo se foi realmente isso que aconteceu. Foi apenas em fevereiro de 59 que uma atualização do caso aconteceu, quando os corpos de duas das garotas foram encontrados. Posteriormente, esses corpos foram identificados como pertencentes a Susan e a Virginia, que foram encontrados à margem do rio Columbia, 2 meses depois do desaparecimento. A causa da morte das duas posteriormente foi identificada como afogamento, mesmo Que beleza. que o corpo de Virginia tivesse um buraco em sua cabeça. Mas apesar dessa descoberta, os restos mortais dos outros membros da família nunca foram encontrados. Não foram todos os membros da família que estavam naquela viagem. Afinal, Kenneth e Barbara tinham outro filho chamado Donald, que na época tinha 28 anos e servia a Marinha dos Estados Unidos. Imagina a cabeça de um cara desse. A sua família evaporou. Imagina a cabeça desse cara. É dito que ele não teria voltado para casa para acompanhar o funeral da sua família e só voltou para a cidade para lidar com a herança, o que levantou algumas suspeitas dele ser o culpado pela morte da sua família, ou pelo menos ter algum grau de envolvimento na tragédia. Havia até uma possível ligação de Donald com aquela arma encontrada anteriormente, já que existe a história de que ele havia trabalhado em uma loja de artigos esportivos no passado, sendo demitido dessa loja por ter roubado alguns itens dela, incluindo uma arma bem parecida com a que foi encontrada. Mas apesar dessas suspeitas, nunca surgiu uma evidência sólida de que Donald fosse o culpado da morte dos seus pais e de suas irmãs, fazendo ele nunca ser preso por isso. Donald Martin veio a falecer em 2003, logo já não dá mais para tirar nada dele. O que restou foi apenas um mistério sem solução. É melhor você ter a confirmação de que churrascou, nunca saber o que se eles realmente. Confirmação. É melhor não ter a dúvida. Não, saber. É tipo, sei lá, pega o caso da irmã do Vitor Belfort. Acho que é um dos casos de desaparecimentos mais famosos do Brasil. Ele não sabe se ela foi morta. Ou se ela tá em outro lugar. Cara, é melhor saber. Sabe, a confirmação é melhor. Pelo menos já. Tá entendendo? Já tá. É isso, você sabe o que aconteceu. E você vive o luto e tenta superar ele e lidar com isso. Pode ser tráfico humano, pode estar, sei lá, sendo na Turquia até agora, tipo, alguma coisa assim. É melhor saber. E seguindo em frente, avançamos um pouco no tempo, indo até o ano de 1974, até a cidade de Fort Worth, no Texas, em 23 de dezembro daquele ano, 2 dias antes do Natal, onde 3 amigas, sendo elas Rachel Trilka, de 17 anos, Renee Wilson, de 14, e a mais nova, a Julie Ann Mosley, de apenas 9 anos, foram de carro até um shopping da cidade, onde nunca mais foram vistas. Nesse dia, Rachel saiu de casa com o carro, planejando fazer algumas compras para a festa de Natal. Ela buscou sua amiga Renee em sua casa. Antes dela sair com Rachel, ela tinha acabado de ganhar um anel de compromisso de seu namorado. E por causa disso, mesmo ela aceitando sair com Rachel, Renee planejava voltar para casa logo, para fazer uma festa com seu namorado. E Judy, que era uma conhecida de Rachel, pediu para ir junto delas. Ela se juntou às garotas após pedir uma autorização de sua mãe. Afinal, como dito antes, ela tinha apenas 9 anos na época. Sua mãe inicialmente não autorizou, mas dada a insistência da filha, ela em algum momento cedeu à vontade dela e deixou ela ir ao shopping. Uma decisão que, como vocês podem imaginar, ela se arrependeu amargamente. Imagina a cabeça dessa mãe. Eu sempre olho pra pessoa que ficou.
Puta merda. Segundo relatos de testemunhas, as garotas foram vistas dentro do shopping fazendo compras, porém elas nunca mais voltaram para casa naquele dia. Com o sumiço repentino delas, seus familiares rapidamente foram até o shopping buscar pelas garotas, mas a única coisa que eles encontraram foi o carro de Rachel, um Oldsmobile 98, no estacionamento do shopping, sem nenhum vestígio delas. Após isso, a polícia foi acionada e as buscas começaram. A própria polícia acreditava que as garotas tinham por algum motivo fugido de casa, e isso só foi reforçado quando no dia seguinte, ao desaparecimento delas, Tommy Tirica, o marido de Rachel, recebeu uma carta supostamente escrita por ela, onde Rachel dizia que as três teriam fugido para a cidade de Houston, também no Texas, dizendo que elas voltariam em uma semana. Porém, como dito antes, elas nunca voltaram para casa. Essa carta possui algumas inconsistências, como o nome de Tommy, que está escrito como Thomas, sendo que Rachel sempre o chamava de Tommy, além de quem quer que tenha escrito essa carta ter escrito Rachel de forma errada, colocando o I no lugar do E e depois corrigindo escrevendo o E em cima. Apesar de ter tido várias análises dessa carta, especialistas nunca conseguiram determinar se realmente Rachel ou algumas das garotas a escreveu. A própria família delas não acreditavam que havia sido alguma delas que havia escrito essa carta. Insatisfeitos com o trabalho da polícia, a família das garotas até contratou um detetive particular chamado John Swain em agosto de 75. Ele trabalhou em algumas possibilidades do caso, como por exemplo, investigando um homem que trabalhava em uma loja que Rachel havia se candidatado a uma vaga de emprego. Esse homem ficou conhecido por assediar mulheres que buscavam emprego na loja por telefone, mas essa investigação não levou a nada. Foi também encontrado por Swan 3 esqueletos em um condado próximo a Fort Worth, que inicialmente se acreditava ser das garotas. Porém, foi logo confirmado que aqueles restos mortais não eram delas. Mas o que chama atenção nesse detetive particular foi o seu fim, que ainda Tem um caso de um garoto argentino que desapareceu e foi encontrado em uma fita de morto depois. Desaparecimento é um negócio. Ah, cara, puta. hoje é bem misterioso e bem controverso. O detetive Eu achei que era brasileiro esse caso. morreu dado a uma overdose de drogas em 1979, sendo que em seu testamento ele por algum motivo desejou que todos os arquivos que ele juntou sobre os seus casos fossem destruídos após a sua morte. Logo, se ele tivesse uma pista do desaparecimento das garotas, Os Estados Unidos tem, dos anos 60, 50, 60, tem casos extremamente bizarros. Tem casos extremamente bizarros, concordo, mas eles foram registrados. A gente não sabe o que aconteceu aqui no Brasil. O Brasil é terra sem lei, bicho. O que será que tava rolando no interiorzão do Brasil nos anos 50, 60? Não tem registro de nada, ninguém sabe o que tava rolando. Então, esse tipo de caso bizarro acontece no mundo inteiro. Só que nos Estados Unidos é amplamente registrado, amplamente divulgado. Por isso que, olha, nossa, tem tanto psicopata nos Estados Unidos. É, porque lá é registrado e divulgado. A gente não sabe o que acontece aqui. A gente não faz a menor ideia do que acontece aqui. Esse ano foram 50 mil desaparecidos só no Brasil. essa pista foi destruída. Muitos dizem até que essa overdose foi uma forma dele tirar sua própria vida. Logo, até hoje, o desaparecimento das 3 garotas permanece um grande mistério, não sabendo o que realmente aconteceu com elas. A possibilidade que muitos familiares e investigadores acreditam é a que elas possam ter sido sequestradas, mas infelizmente esse caso não tem um desenvolvimento há anos e provavelmente nunca saberemos o que aconteceu com elas. E um lugar que possui diversas histórias de desaparecimento em massa, com certeza é o mar. Afinal, ao longo da história, muitas embarcações com diversos tripulantes se... Eu lembro daqueles casos, é um caso na Alemanha, virou até um filme aqui no Brasil, ou na Áustria, no Brasil, virou até um filme depois, daquela menina que ela desapareceu por 30 anos, quase 20 anos. Ela foi presa no porão da casa dela, ela foi
pelo pai por décadas, teve 3 filhos dentro de um porão na casa. Tipo, a família procurando e ela estava num porão, num bunker na casa ainda, por 20 anos. Virou um filme depois. O mundo é bizarro. Faz a menor ideia do que tá acontecendo por aí. Se perderam na vastidão dos oceanos e nunca mais foram vistos. Um desses casos nos levam até o último ano da Primeira Guerra Mundial, 1918, onde um grande navio americano chamado USS Cyclops viajava pelos mares. Construído em 1910, essa embarcação chamava atenção pelo seu tamanho e imponência, medindo cerca de 100... Não, o filme o filme lá, o som da Liberdade, Some no Silence. Eu não lembro, aquele filme lá do tráfico de criança, mano. Puta que pariu, velho. Puta que pariu. 85 metros de comprimento, e sendo chamada até de a mina de carvão flutuante. Son of Freedom. Durante a guerra, sua função principal era transportar carvão entre as Américas e a Europa para ajudar os aliados, sendo que o navio podia comportar mais ou menos 13 mil toneladas de carvão. E no dia 16 de fevereiro de 1918, o USS Cyclops saiu do Rio de Janeiro com destino à cidade de Baltimore, nos Estados Unidos. Ele carregava um minério chamado manganês, com 306 pessoas a bordo. O capitão do navio era o George W. Worley. Era esperado que o navio fosse diretamente ao seu destino, porém no meio do caminho ele fez uma parada não esperada em Barbados, devido à alta na maré em 4 de março. Depois disso, a embarcação saiu de Barbados e foi visto pela última vez próximo às ilhas de São Cristóvão e Neves. Depois disso, a embarcação nunca mais foi vista. Os rumores que o navio se perdeu começaram a aparecer nas páginas dos jornais em 15 de abril, mas foi apenas em 1º de junho que ele foi declarado oficialmente como uma embarcação perdida, com todos que estavam a bordo dele declarados mortos. Nem mesmo o navio naufragado foi encontrado e não se sabe o que aconteceu com ele, sendo que essa história é bastante atrelada com a ideia do Triângulo das Bermudas, uma localidade próxima ao Caribe que é conhecida por ser um local onde muitas embarcações marítimas e mais recentemente aviões desaparecem, mas não se sabe exatamente se o navio conseguiu navegar pela região do Triângulo. Também foi levantado a hipótese de algum navio alemão ter afundado o Cyclops. Porém, a Marinha da Alemanha, ao fim da guerra, negou que isso tenha acontecido, com uma teoria mais aceita sendo que o navio tenha afundado em algum lugar do Caribe devido ao peso do minério que ele carregava, sendo que o navio estava navegando na sua máxima capacidade, logo o peso do minério poderia ter danificado o motor fazendo o navio afundar. Mas nenhuma teoria até então foi comprovada, e os destroços do USS Cyclops permanecem perdidos, assim como a sua tripulação. Son of Freedom é aquele filme que você assiste com a família achando que vai ser de ação e todo mundo no final. Todo mundo no final do filme sai tudo. Cara, Son of Freedom eu saí devastado quando eu assisti. Devastado, devastado. E além desses casos, existem também diversas histórias de uma cidade ou uma comunidade inteira de pessoas que simplesmente desapareceram sem nenhuma explicação. Existe uma história bem obscura até, que supostamente aconteceu no Brasil, já que há uma lenda sobre uma cidade onde todos os seus habitantes desapareceram, que é chamada de Roer Verde. Essa lenda se situa durante a década de 1920, e segundo a lenda, existiria uma cidade conhecida como Roer Verde que estaria localizada em um estado no centro do país, possivelmente no interior do estado de Goiás ou estado de Mato Grosso. Roer Verde, na história, era uma pequena cidade com cerca de 600 habitantes. Certo dia, uma família viajou até a cidade para encontrar um parente que tinha acabado de casar na cidade, mas quando eles chegaram até ela, eles a encontraram completamente vazia. Ninguém andava pelas ruas e as casas pareciam estar todas vazias. Na verdade, parecia que toda a população da cidade havia fugido de lá às pressas. Na modesta prefeitura da cidade, foi encontrado até um revólver jogado no chão sem nenhuma bala.
Obviamente, não existe nenhum registro histórico que comprove que essa cidade realmente existiu, como aparições em jornais da época, sendo Roer Verde considerado uma grande lenda urbana, e até por alguns uma creepypasta da internet. Mesmo que seja um pouco difícil encontrar informações sobre ela na internet, mas apesar disso, existe um programa de rádio presente no jogo Control de 2019 que menciona a lenda. Já que, por incrível que pareça, apesar dela se situar no Brasil, ela parece ter se originado fora daqui. A primeira aparição de algo semelhante à lenda apareceu no livro Phantoms, do autor americano Dean Koontz. Esse é um livro de terror de 1983 que é baseada em uma outra lenda urbana muito semelhante à de Roer Verde, que conta a história de uma vila localizada próxima ao lago Angikuni, localizada no extremo norte do Canadá, no território. Vou te falar, eu gostaria de morar num lugar isolado desses daí. Deve ser legal. Deve ser legal. Tipo, isolado no norte mesmo. De Nunavut. Segundo a lenda, essa vila era habitada pelo povo nativo da região, os Inuit, e abrigava cerca de 25 pessoas e conhecida na região por ser um lugar muito receptivo a forasteiros. Mas em 1930, um caçador de peles chamado Joe Labelle foi até a vila e a encontrou completamente abandonada. Todos os seus habitantes tinham simplesmente desaparecido. Além disso, Labelle teria encontrado 7 cachorros puxadores de trenó mortos e um túmulo desenterrado próximo à vila. A história foi publicada inicialmente em novembro de 1930 em um jornal chamado Danville Register and, se tornando assim uma grande lenda urbana na região, apesar de não existir registros que falavam dessa vila antes da visita descrita por Labelle. No livro escrito por Koontz, um personagem menciona a tal cidade brasileira, que todos os seus habitantes desapareceram. No livro, ela é chamada de Joia Verde, e o desaparecimento dos seus habitantes teria acontecido em 1923. Logo se acredita hoje que essa lenda tenha surgido nesse livro e sido adaptada várias vezes por alguns blogs na internet, especialmente blogs estrangeiros. Eu vou te falar, eu não gosto de creepypasta, mano. Tem um bagulho que não tanco. Eu nunca tanquei, nem quando eu era adolescente. Quando eu era adolescente, você é Ed. Ai, eu gosto de ver creepypastas. O Jeff the Killer, tipo... nunca tanquei, velho, esse lenga-lenga de terror. Sempre achei uma bosta. Sempre achei, tipo... Porque, sabe... O mundo já tem bizarrice o suficiente, você não precisa ficar inventando historinha. Porque o problema é que as pessoas começam a levar a sério e acreditar em creepypasta. Eles não tratam só como uma história de terror, como, sei lá, Lovecraft. Tipo, é um conto de terror. Aquilo é um conto de terror. Ninguém leva os deuses ancestrais do Lovecraft a sério. Tipo, nossa, aquilo é fato. Creepypasta não. Creepypasta, muitos idiotas acabam misturando a historinha com a realidade. Porque várias delas são baseadas em coisas na realidade. Então, cara, porra, é uma merda. Eu sempre achei uma bosta. E mesmo que esses casos sejam considerados lendas urbanas, existe um caso semelhante que realmente aconteceu e é considerado um dos maiores mistérios da história dos Estados Unidos. E eu estou falando, é claro, do desaparecimento da colônia Roanoke. Tá entendendo? Você não precisa ficar inventando historinha, você tem isso daqui. A colônia Roanoke foi um dos primeiros assentamentos europeus no que hoje é os Estados Unidos, tendo sua primeira tentativa de estabelecer uma colônia na ilha de Roanoke, no atual estado da Carolina do Norte, em 1585, pelo explorador inglês Walter Raleigh. No ano anterior, o explorador ganhou a autorização da rainha Elizabeth I para explorar aquela região. Então, ele enviou uma expedição até a ilha de Roanoke que foi liderada pelos exploradores Richard Grenville e Ralph Lane. Essa expedição era composta apenas por homens, com cerca de 107 pessoas. Porém, essa colônia, quando chegou até a ilha de Roanoke, enfrentou muitos problemas, como conflitos com os povos nativos e escassez de alimentos. Isso fez com que a colônia fosse abandonada no ano seguinte, em 1586, quando um navio capitaneado pelo Sir Francis Drake chegou à ilha, levando os
primeiros colonos dela. Na verdade, foram deixados 3 homens na colônia, que após a maior parte dos colonos irem embora da ilha, eles se perderam e nunca mais foram encontrados. A segunda tentativa de colonizar a região veio em 1587, quando Rayleigh organizou uma nova expedição, desta vez levando cerca de 115 colonos ao Novo Mundo, sendo que desta vez tanto homens quanto mulheres e crianças estavam entre os colonos. Eles eram liderados nessa Se você estivesse na Inglaterra de 1500, você entraria num barco, atravessaria o Atlântico para viver na América do Norte? Um clima muito similar ao das Ilhas Britânicas? Ou se você fosse um Tuguinha, naquela bosta de Portugal de 1500, você viria pro Brasil? Cara, eu não sei, eu acho que eu não seria um colonizador não, mano. Na moral, puta que pariu, só a viagem já seria um pesadelo. A viagem seria um pesadelo. Eu não iria, sabe? Eu não iria. Provavelmente eu ia ficar na metrópole. Foda-se. Não iria. Porque, não. expedição por um homem chamado John White, um artista e amigo de Walter Raleigh, que fez algumas ilustrações durante a sua estadia em Roanoke, representando principalmente os povos nativos da região. Junto de John, inclusive, estava sua filha, chamada Eleanor Dare, que já em Roanoke deu à luz a primeira pessoa de origem inglesa a nascer nas Américas, que foi chamada de Virginia Dare. Ainda em 1587, John White retornou à Inglaterra para garantir mais suprimentos para a colônia. Sua viagem deveria ser rápida, porém, dado aos conflitos que aconteciam na época entre a Inglaterra e a Espanha, Pá, baguncinha feia. a Batalha de Gravelines, em 1588, os portos da Inglaterra foram fechados, impedindo a volta de John a Roanoke. Ele apenas conseguiu voltar até a colônia em 1590, 3 anos depois da sua partida. E quando ele chegou nela, a colônia estava completamente vazia. Todos os colonos haviam desaparecido. Não existia praticamente nenhum vestígio que poderia dizer aonde estavam os colonos. A única coisa que eles encontraram foi a palavra Croatoan, escrita em um tronco de uma paliçada, que é aquelas cercas feitas de madeira, como se fossem lanças para defender fortes, além da palavra Cro cravada em uma árvore. Esse era o nome tanto de uma ilha próxima a Roanoke quanto o nome de uma tribo local. Logo, foi inicialmente teorizado que os colonos haviam se mudado para essa ilha, que atualmente se chama Hatteras. Porém, apesar dessa suspeita inicial, os colonos também não foram encontrados nessa ilha. Na verdade, o paradeiro de todas aquelas pessoas até hoje, quase 500 anos depois, é um grande mistério. Existem, entretanto, algumas teorias que tentam explicar o sumiço dos colonos, como eles terem sido atacados e mortos por tribos locais ou até se assimilado a elas para tentar sobreviver. Lembrando que o John White tinha feito aquela viagem justamente para trazer mais suprimentos à colônia, como comida. Mas até hoje Foram todos mortos. Vamos ser simples aqui, não tem mistério. Diferente do Brasil, os ingleses e americanos lutaram 500 anos de uma guerra contra os índios. não se sabe o que aconteceu com eles. E dado o fato de 400 anos de uma guerra. que aconteceu há séculos atrás, é bem improvável que novas pistas surjam no futuro. Até o índio brasileiro era letárgico, é. Exceto os charruas. Os charruas aqui no sul, Então, eles eram eu bravos. acho que é isso. Esses foram alguns casos de desaparecimento em massa que eu quis trazer para você. Os espanhóis não lutaram muito tempo, não. Eles mandaram a gripezinha e... Bom, o resto é história. É isso aí. Bom vídeo, bom vídeo. Eu fiquei quieto quase o vídeo inteiro. Que react horroroso.